5 minutos de meditação em Provérbios, capítulo 31. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Provérbios 31 pode ser dividido em 3 partes. Na primeira parte, nós temos a autoria do capítulo 31. Na segunda parte, nós temos os conselhos da mãe do rei Lemuel. E na última parte, nós temos as características para se reconhecer uma mulher virtuosa. Vamos então começar essa meditação no versículo 1 que nos diz: Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Então aqui nós já extraímos o autor de Provérbios, capítulo 31, é o rei Lemuel. O livro de Provérbios foi escrito na sua grande maioria pelo rei Salomão. Do capítulo 1 ao 29 foi Salomão o autor. O capítulo 30 foi escrito por Agur, que era um sábio. E o capítulo 31, que é o último capítulo de Provérbios, foi escrito pelo rei Lemuel. E o rei Lemuel, aqui nesse capítulo 31, ele apresenta a profecia que lhe ensinou sua mãe. Aqui se fala profecia porque os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu para ele e que estão anotados, registrados neste capítulo 31, são como se fossem uma profecia. É como se a mãe do rei Lemuel dissesse: a vida segue da seguinte forma, meu filho. Se você fizer isso, você vai conseguir esses resultados. E os conselhos que a mãe do rei Lemuel apresenta para ele são 4 conselhos, que nós vamos ler aqui dos versículos 2 a 9, e depois ela apresenta o último conselho dela para o rei Lemuel a respeito da escolha de uma mulher virtuosa, que nós vamos ver aqui na meditação de hoje, que existem 18 características de uma mulher virtuosa. Vamos então para a segunda parte, que apresenta primeiro os 4 conselhos da mãe do rei Lemuel. Versículo 2: Como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas. Ela está perguntando aqui como é que você vai seguir a sua vida. Como é, filho do meu ventre? Como é, filho das minhas promessas, que você vai seguir a sua vida? O primeiro conselho que ela dá, versículo 3: Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. O primeiro conselho está na primeira parte do versículo 3. Não des às mulheres a tua força. Tem muitas pessoas que se entregam para viver em promiscuidade, para viver em prostituição, para viver buscando várias mulheres. Tudo que eles conseguem é gastar toda a sua força, toda a energia, todo o seu trabalho com mulheres. Muitas pessoas que vivem dessa forma, quando chegam na velhice sem terem o que comer, porque gastaram mal a sua juventude, gastaram mal a sua força, entregando a sua vida para mulheres. Quando a palavra ensina que o homem deve deixar a casa do seu pai e da sua mãe, se unir à sua mulher e formar a sua família. A família é importante, porque quando você forma uma família, você concentra todos os seus esforços, energia, para a construção de um reinado, onde você tem um lugar firme, um lugar seguro, um lugar certo, com a mulher que vai viver junto com você na sua vida e vai construir um projeto onde você pode confiar nessa mulher, onde você pode confiar nesse marido, você que é mulher, porque também tem as mulheres que se entregam para a promiscuidade.
Isso acontece mais com os homens, mas nos últimos anos, as notícias têm mostrado um aumento de mulheres que têm se dedicado a viver, a gastar a sua juventude, a sua força, vivendo em vários relacionamentos sem buscarem um compromisso. Então, quando fala não des às mulheres a tua força, não se entregue para viver em promiscuidades, em prostituições, em baladas nessa vida. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho que a mãe do rei Lemuel dá para ele é: nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Agora ela vai explicar o que é que destrói os reis. O versículo 4 começa a explicar o que é que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel. Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Versículo 5: para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Versículo 6: dai bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargosos de espírito. 7. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembrem mais. Então, o segundo conselho está aqui na parte final do versículo 3 e daí contempla os versículos 4, 5 e 6. Não beba vinho, nem busque bebida forte, porque aqueles que bebem acabam se esquecendo da justiça. A bebida, o vinho, são para as pessoas que estão com tristeza intensa, para pessoas que estão amargosas de espírito, para que consigam se esquecer da sua condição de pobreza e das dificuldades que passam na vida. O terceiro conselho da mãe do rei Lemuel está no versículo 8. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. O terceiro conselho é: procure ajudar aqueles que são fracos. Se você está em uma posição de rei, numa posição em que você pode ajudar, numa posição em que você tem o governo, a administração da situação, e você pode fazer alguma coisa, faça. Fale por aquele que não tem voz. Ajude aquele que é pobre. Ou seja, contribua, faça a sua parte. Depois, o quarto conselho que ela dá para o seu filho está no versículo 9. Abre a tua boca, julga retamente, faze justiça aos pobres e aos necessitados. O versículo 8 pede para que ele defenda os direitos dos pobres, dos mudos, dos que não têm voz. O versículo 9, que é o quarto conselho, é que ele julgue as causas. Como o Lemuel era um rei, ele era responsável pelo julgamento das questões que eram trazidas para que ele julgasse. Então ela diz: julgue com justiça, faça justiça aos pobres e aos necessitados. Quando ela fala de fazer justiça aos pobres e aos necessitados, ela está falando de não favorecer os ricos, porque muitas vezes os ricos poderiam ser pessoas influentes, poderiam ser até mesmo amigos do rei, poderiam tentar uma corrupção ou um suborno, mas ela recomenda que o Lemuel, o rei, julgasse de maneira correta e não colocasse a mão no direito dos pobres, no direito dos necessitados, que fosse como fosse, que ele deveria julgar de maneira reta, de maneira justa. Esse versículo 9 nos traz um conselho prático. Quando nós temos que julgar as questões que estão no nosso campo de julgamento, não devemos favorecer os amigos e julgar em desprezo e desconsideração dos direitos daqueles que são mais fracos. Os nossos julgamentos não devem favorecer aqueles que são nossos familiares ou nossos amigos. Se os nossos familiares e os nossos amigos fizeram alguma coisa ilícita ou cometeram algum dano em relação
a algum vizinho ou em relação a alguma pessoa, nós precisamos ser os primeiros a falar pela justiça. Então são esses 4 primeiros conselhos. Não entregue a sua vida para relacionamentos com muitas pessoas. Procure uma pessoa e construa a sua vida com honestidade e fidelidade. A segunda coisa, não se entregue a beber vinho nem procurar bebida forte. Isso faz com que você perca o juízo. Entregue isso para as pessoas que estão amargas de espírito e que precisam beber para esquecer do seu infortúnio. 3. Defenda os direitos dos pobres. Abra a boca em defesa daqueles que precisam de uma defesa. E, por último, seja justo nos seus julgamentos. Depois desses 4 conselhos que a mãe do rei Lemuel diz para ele, ela começa a expor as características da mulher virtuosa. E, dos versículos 10 até o último versículo, ela se dedica a apresentar as características da mulher que o rei Lemuel deveria levar em consideração para ser uma esposa, para ser a sua mulher. E aqui nós vamos ver que existem 18 características. Ela começa, o rei Lemuel conta no capítulo 31 o que a mãe dele disse para ele sobre as características da mulher virtuosa. Ela começa perguntando: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. Quando o versículo 10 começa com essa pergunta, mulher virtuosa, quem a achará? Ela está mostrando que como que você encontra uma pessoa virtuosa. Muitos jovens, quando estão na fase de procurarem uma pessoa, ficam se perguntando: como eu escolho uma esposa? Quais as características que eu quero em uma mulher? Muitas pessoas nem sabem ao certo, quando estão namorando alguém, por que estão namorando essa pessoa. Muitas vezes as pessoas namoram alguém em função da aparência física, muitas vezes em função da condição econômica, muitas vezes porque a pessoa tem um atributo de inteligência ou alguma coisa assim, muitas vezes porque a pessoa ocupa um cargo na liderança da igreja ou de alguma empresa, muitas vezes porque é uma pessoa que lidera algum movimento que você admira. Mas quais as características que uma mulher virtuosa deve ter? O versículo 10 fala: o seu valor muito excede o de rubis. E aí ele começa a apresentar as características. Então nós vamos aqui apresentar 18 características, que é o que segue nos próximos versículos. Primeira característica é a fidelidade. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ele pode confiar na esposa e ele pode confiar os recursos da família nas mãos dela, porque ela sabe como administrar. Essa é a primeira característica. A segunda característica é bondade. Versículo 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Claro que quando você lê o versículo 12, isso não significa que a mulher não pode se opor ao marido para orientá-lo quando ele estiver seguindo por um mau caminho. Dizer que faz bem e não mal todos os dias da sua vida significa que quando ela tiver que se opor para mostrar e apontar que o caminho que está sendo seguido pelo marido não é um bom caminho, ela não está sendo má, ela está sendo justamente opositora. E é necessário dizer isso porque tem homens que dizem que as suas esposas reclamam de tudo que fazem, que elas ficam apontando os defeitos. Mas quando a sua esposa está apontando os defeitos, preste atenção no que ela está falando, porque ela pode estar fazendo bem a você e não mal, como você pensa
porque muitas vezes ela está usando um tom mais assertivo e severo, querendo mostrar que você está errado. Pense, reflita se a sua esposa não está sendo bondosa em mostrar a você o melhor caminho. Depois, a terceira característica é trabalhadora. O versículo 13 fala: busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. A mulher virtuosa é a mulher que trabalha, ela cuida daquilo que da sua família. A quarta característica, ela suporta a carga, suporta a pressão, suporta as dificuldades, porque o versículo 14 fala assim: é como o navio mercante, de longe traz o seu pão. Um navio mercante, um navio comercial, é um navio que carrega muita carga. É um navio que cruza longas distâncias pelo mar. É um navio que traz provisão para as pessoas que estão esperando que aquela carga chegue naquele lugar. Então, quando o versículo 14 fala que é como navio mercante, de longe traz o seu pão, está falando que a mulher virtuosa é aquela que suporta as dificuldades, a carga. Quando existem situações de pressão no casal, na vida, ela consegue administrar isso. Ela lida com isso. Ela suporta isso. Depois, a quinta característica, tem propósito. É o versículo 15. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Esse versículo 15 nos fala de propósito porque o que faz uma pessoa acordar cedo todos os dias? Quando uma pessoa não tem propósito, ela fica ali brigando com o despertador. Fica, mas já é o horário? Eu já tenho que levantar? Eu já tenho que cumprir os meus afazeres? Muitas vezes nós vivemos uma vida em que nós vivemos dia a dia, cumprindo tarefas, sem entender que, quando despertamos logo cedo, aquele que desperta primeiro, desperta para defender a sua família. A mulher virtuosa é aquela que sabe do valor de cuidar do seu esposo, de cuidar da sua família, de cuidar dos seus filhos. A mulher virtuosa é aquela que tem propósito. E esse versículo 15 se aplica até mesmo para a mulher que é solteira. Muitas vezes a mulher está solteira, ela está buscando um casamento, mas ela pensa: quando eu me casar, aí sim eu vou ter um marido, aí sim eu vou ter os filhos, aí sim eu vou ter um propósito. O propósito começa antes. Quando você se dedica a isso antes, torna-se mais fácil você cumprir aquilo que você já aprendeu antes de formar a sua família, de formar a sua casa e de ter os seus filhos. Depois, a sexta característica está no versículo 16, é visão empresarial. Versículo 16, examina uma herdade, ou seja, uma propriedade, e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Então aqui nós vemos que a mulher que é sábia, ela sabe verificar o preço das propriedades, sabe fazer avaliação, sabe como adquirir, sabe o preço das coisas. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos significa que ela tem capacidade de cuidar de negócios. Talvez você esteja pensando, mas eu sou CLT. Mas você apenas está CLT. Você pode pensar que habilidades você tem que permitam que você abra o seu negócio. Você pode até trabalhar no CLT para ter um valor de remuneração fixo, estável, mas você pode também ter uma renda extra ou duas rendas extras, fazendo venda de algum outro produto, para que você possa ter mais rendimentos, para que você possa realizar mais projetos, para que você possa alavancar a sua vida e a vida da sua família de maneira mais rápida,
conseguindo realizar projetos. Então, ter visão empresarial, não aquela visão de servo, aquela visão de empregado, aquela visão de que alguém vai montar um negócio e eu vou ficar à mercê, à disposição, na dependência de uma outra pessoa. E se a empresa sofre uma falência? E se a empresa não é bem administrada? Porque você não tem participação naquilo que os donos da empresa estão fazendo. De repente, muitas pessoas são demitidas e depois ficam sem saber o que fazer, porque não tem visão empresarial. Quem quer entrar em uma família precisa ter essa visão empresarial. Visão de o que eu administro, como eu posso ter novas rendas, para que eu possa dar segurança para minha família. Essa é a sexta característica. Sétima é iniciativa. Versículo 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Cingir os lombos de força significa que a pessoa vai atrás. Ela procura se fortalecer, procura aprender. Quando fala aqui de cinge os lombos de força e fortalece os braços, procura aprender novas coisas, procura aprender mais habilidades para ter mais capacidades. Tem iniciativa, não é uma pessoa que fica parada, porque tem aquelas pessoas que ficam paradas. Vamos ver o que o futuro nos reserva. E ficam com os braços cruzados, fazendo uma única atividade, não se abrem para aprender novos negócios, e aí depois, quando a crise vem, naquele setor, naquele ramo que a pessoa trabalha, ela padece necessidade, fica na dependência das outras pessoas. Lá em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 1, está escrito: lança o teu pão sobre muitas águas, e depois de muitos dias ele vai voltar. O que o versículo 1 de Eclesiastes 11 ensina é: procure aprender novas habilidades. A oitava característica está no versículo 18, e é autoconhecimento. A mulher, ela prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Por que é autoconhecimento? Porque a mulher que é virtuosa, a pessoa que é virtuosa, vamos aqui fazer uma interpretação que alcança a pessoa que é virtuosa. Ela faz uma análise a respeito de como a sua vida está indo. Ela faz uma prova. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou indo bem? E quando a pessoa faz a prova, a pessoa olha e fala assim: eu estou indo bem sim, porque eu estabeleci aqui que até o final do ano passado eu ia conseguir isso, e eu consegui. Então estou provando e vendo que o que eu estou fazendo está indo por um caminho certo. E a sua lâmpada não se apaga de noite, ou seja, a pessoa não apaga o propósito. Ela fica sempre avaliando, porque lâmpada que não se apaga de noite significa trabalho de fazer a autoavaliação, de fazer uma busca constante pelo autoconhecimento. O que é que eu ainda preciso melhorar? O que é que eu ainda preciso me corrigir? Buscar ser 1% melhor em todas as áreas, todos os dias. Na vida espiritual, o que eu ainda preciso fazer? Será que eu tenho lido a palavra tanto quanto eu necessito para conhecer a palavra? No campo financeiro, quais são os investimentos que existem? O que eu posso fazer para melhorar os rendimentos, os meus rendimentos e os rendimentos da minha família? No campo da saúde, como é que eu cuido da alimentação? Porque tem muitas pessoas que simplesmente não cuidam da alimentação. Há pessoas que sentem orgulho de serem obesas, de dizerem: nós comemos tudo o que existe, porque a melhor coisa que existe é comer. Então, são pessoas que cuidam do seu corpo físico, pensam: eu preciso melhorar e praticar algum esporte, porque um dia eu vou envelhecer. Como vão estar os meus joelhos? Como vai estar a minha coluna? Eu vou estar corcunda por não ter me exercitado para poder ter uma coluna mais reta?
como eu tenho me sentado no meu trabalho, como eu tenho me portado em relação à minha postura, como está a minha capacidade aeróbica. Eu tenho feito algumas caminhadas, algumas corridas para aqueles que têm condições de praticarem a corrida. É necessário sempre buscar fazer o seu melhor. Cada um tem o seu melhor. Aqueles que conseguem fazer 1 quilômetro, aqueles que conseguem fazer 2, os que conseguem fazer 5. Tem pessoas que conseguem correr uma maratona. Cada um sabe qual é o seu melhor. A lâmpada não se apaga de noite. A pessoa fica sempre buscando iluminação. Lâmpada fala de iluminação. E mais um ponto aqui no 18, que é sobre autoconhecimento. Quando nós abrimos Gênesis, nós vemos que Deus, cada coisa que ele criava, ele avaliava a ele próprio. Quando você lê Gênesis 1, você vê assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Deus, ele faz uma autoavaliação. Cada coisa que foi sendo criada, nós vemos na sequência. E viu Deus que era bom. Então, o autoconhecimento é sempre buscar melhorar e sempre se conhecer. Nona característica é que é multi-habilidade, é multitarefa. Versículo 9. Ela estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Ou seja, além dela cuidar aqui de ter uma visão empresarial, no versículo 16, saber examinar uma propriedade, plantar uma vinha, além dela ser uma pessoa que vive com propósito, que suporta pressão, ela é uma pessoa que busca, né, ter novos conhecimentos. Aqui, quando fala de estende as mãos ao fuso, ou seja, ela estende as suas capacidades para outros campos de conhecimento. Aqui está falando dela pegar com a mão na roca, de cuidar de coisas diferentes, multitarefa. Estar aberto para aprender novas coisas, para não ser uma pessoa que, quando você pergunta para ela o que você faz, a pessoa fala: eu sou isso. E toda a vida da pessoa se resume a ser apenas uma única coisa, como se ela fosse uma profissão. Você não pode se definir como apenas uma profissão. Você é uma pessoa que tem muitas habilidades. Você foi formado à imagem e à semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus, Deus cuida de muitas coisas, do universo, das plantas, dos animais, de muitas coisas Deus cuida. Do sol, das estrelas, de muitas coisas. Assim também, a pessoa virtuosa, ela procura dominar sobre vários assuntos. 10ª característica está no versículo 20. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Essa característica é: a pessoa virtuosa, ela tem a compreensão da importância da contribuição social. O versículo 20 fala de tem entendimento da contribuição social. Nós não vivemos sozinhos aqui na Terra. Quando você usa o seu trabalho, as suas habilidades, o seu conhecimento para ajudar as pessoas participando de um trabalho voluntário, nem que seja uma vez por mês, nem que seja em uma instituição em que você pode ouvir alguém, em que você pode ir a um orfanato, escutar atender algumas crianças ou atender as pessoas da sua vizinhança, a pessoa tem essa compreensão da filantropia, de fazer o bem para o próximo, contribuição social. Versículo 21 traz a característica 11, que é a segurança. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Então, a mulher virtuosa é aquela mulher que, por fazer tudo o que precisa ser feito
no tempo que precisa ser feito, tendo iniciativa, sendo trabalhadoras, vivendo com propósito, tendo uma visão empresarial, tendo iniciativa, tendo sempre buscando autoconhecimento, desenvolvendo múltiplas habilidades, sabendo de muitos aspectos, ela cuida da sua casa de tal maneira que ela traz segurança. Você pode confiar nessa pessoa que você está namorando, se você está casado e de repente você tem sentido que a sua casa não tem essa segurança, né? Estudar Provérbios 31, comentar a respeito dessas características, debater sobre esses assuntos, pode trazer essa compreensão, esse entendimento. Versículo 12 fala sobre a questão de postura, de sabedoria em como se vestir, de ter etiqueta. O versículo 22 faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é a sua veste. Claro que esse versículo aqui, talvez a pessoa leia esse versículo e fala, mas eu não tenho condições de comprar essas roupas caras. Roupas bonitas e roupas que são adequadas não precisam ser caras. Existe um padrão em que você se veste e que você está atendendo de forma adequada ao respeito, como por exemplo, fugir de decotes, porque tem aquelas mulheres que gostam de usar decotes. Você que está na fase de procurar uma pessoa para o casamento, pense da seguinte forma: se uma mulher, existem aquelas mulheres que gostam de usar o decote, e elas gostam de usar o decote porque elas gostam de atrair a atenção de muitos homens para si, porque elas sentem a necessidade de serem admiradas, de estarem sendo o tempo todo observadas. Tem algumas que usam os decotes propositalmente, porque elas querem que os homens cobicem elas. Como é você sair com uma mulher que está o tempo todo sendo cobiçada? E existem homens que gostam disso, querem que as suas mulheres sejam cobiçadas. Mas a recomendação de Provérbios é um livro de sabedoria, atrai, você abre a porta para uma traição, para o adultério. Porque quando você ama que a sua mulher esteja atraindo a atenção de outros homens, você está abrindo espaço para isso. Então, quando faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste, aqui o linho fino e a púrpura simbolizam uma vestimenta com modéstia, uma vestimenta que tem recato, que respeita o seu esposo, que valoriza a família, que considera o relacionamento mais importante do que uma necessidade de ser admirada e observada por muitas pessoas. Versículo 12 fala sobre a 12ª característica, está aqui no versículo 22. Característica 13. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Então, uma mulher que tem essas características que foram apontadas, essas 12 características aqui, que a gente comentou até aqui, vai ter uma 13ª. O seu marido é conhecido. As pessoas falam, ele é bem-aventurado, ele se casou com essa mulher aí. Versículo 14, é uma mulher que é empresária. Então, faz panos de linho e vende-os, e dá cintas aos mercadores. Então, versículo 24 traz a 14ª característica, é uma mulher que é empresária, tem visão empresarial. Versículo 15, a força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Essa é a 15ª característica. Ela é uma mulher que tem força, que carrega a glória, né? Ou seja, que carrega o louvor por onde passa, porque ela se veste dessa forma e não se preocupa com o dia do futuro. Por quê? Por causa da característica que nós falamos no versículo 21.
que ela tem segurança, não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Ela é prevenida, cuida antes da sua casa. 16ª característica é uma mulher que é conselheira. Versículo 26. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Quando ele fala abre a boca com a sabedoria, é uma mulher que tem condição de ser a mãe dos teus filhos. Tem condição de aconselhar as pessoas que estão à sua volta quando estão passando por situações difíceis. Porque a mulher virtuosa tem essa capacidade de ser conselheira? Porque ela reúne essas características anteriores. Ela já viu como se administra uma casa, ela sempre busca autoconhecimento. Então, problemas de baixa autoestima, ansiedade, depressão, ela procura entender as outras pessoas e ouvir e tem condições de dar aconselhamento para que as pessoas se levantem. Característica 17, está no versículo 27. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Então a mulher virtuosa é uma mulher governante. Uma mulher que lidera, governa, reina sobre a sua casa. Ela não deixa, não é procrastinadora, porque a preguiça aqui fala também de preguiça, cruzar os braços e não fazer o que precisa ser feito. E existem reclamações de muitos homens de que a esposa não desempenha as atividades de casa, mesmo quando são donas de casa, quando são homens provedores, que trazem o sustento ali para a família. Mas a mulher come ali o pão da preguiça, dorme até muito tarde. Se a mulher está dormindo até muito tarde, está sendo relaxada com os filhos, ela está mostrando que não está vivendo pelo propósito. Não está seguindo pelo propósito de organizar e cuidar da sua família. Talvez às vezes a pessoa é muito diligente em algumas partes, mas, por exemplo, esquece de participar das reuniões escolares dos filhos e de cuidar da cobrança e da imposição de algumas disciplinas para que os filhos consigam caminhar melhor nos estudos. Então, aqui, o governo ele precisa ser amplo. Você precisa governar sobre a vida espiritual, falar com o marido, com os filhos. Estão lendo a Bíblia? Estão orando? Estão consagrando a vida para Deus? Governar sobre a questão da disciplina escolar, como estão indo na escola, como estão indo nas coisas. Governar sobre os comportamentos, se de repente estão mostrando um comportamento um pouco mais rebelde, falando palavras indevidas ou o que estão acessando na internet. Então o governo da casa e não comer o pão da preguiça fala em administração ampla. Depois a 18ª característica ela tem o reconhecimento do marido e dos filhos. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva dizendo, versículo 29, muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Então, quando a mulher está seguindo essas virtudes, essas características, como consequência, ela carrega esse reconhecimento. Depois, por último aqui, o versículo 30 fala que enganosa é a graça, a vaidade, a formosura. E vaidade a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Podemos dizer aqui que essa é a característica número 19, né? Mas que é o versículo 30. Que enganosa é a graça. Em outras palavras, a beleza pode enganar você. Você que leva em consideração a questão da aparência. Em primeiro lugar e só, exclusivamente, a aparência. E vaidade, a formosura. Vaidade é aquilo que é vão, aquilo que passa. A velhice chega para todas as pessoas. E a conclusão, no versículo 30, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O versículo 30, ele está aqui no final do capítulo 31. Mas, na verdade,
nós poderíamos dizer que essa é a característica número 1 da mulher virtuosa. Porque o temor ao Senhor é o princípio da ciência. Está escrito em Provérbios, no capítulo 1, versículo 7. Temer ao Senhor significa ter consideração a Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas. Então, se a mulher já não teme a Deus, já não respeita a Deus, ela já não tem um comprometimento com a palavra de Deus. Ela já não vai ter um comprometimento com tudo isso que foi falado. Agora, se a mulher ela teme ao Senhor, ela vai entender que a palavra de Deus traz ensino e ela vai levar em consideração a palavra. E ela vai ler isso daqui, meditar e pensar: o que eu preciso melhorar? Vai ficar, como diz ali no versículo 18, na questão do autoconhecimento. A sua lâmpada não se apaga de noite. Ela prova e vê que é boa a sua mercadoria. Ela vai ficar avaliando, se autoavaliando, sempre buscando ser melhor. Agora, que não teme ao Senhor, já começa que os teus princípios, os teus valores, a questão de seguir a Deus, de orar e ler a palavra, é uma coisa que isso daí é a sua religião. E parece que é uma coisa que não acontece muito, mas acontece muito, porque tem muitas pessoas que estão na igreja, que olham para a aparência de uma pessoa e vão atrás daquela pessoa por causa da aparência, e elas dizem: eu estou disposto a fazer tudo por essa pessoa, mesmo que ela não seja da fé, mesmo que ela não tema a Deus, mesmo que a pessoa não acredite em Deus, mesmo que a pessoa faça parte de uma outra religião, isso não tem problema nenhum. E aí elas se casam, depois de alguns anos, elas acabam divorciando, porque elas veem que não existe um alinhamento. E elas ficam naquela expectativa: eu vou mudar ele, eu vou mudar ela. E não muda. Porque aquela pessoa cresceu naquela estrutura de conhecimento, naquela forma de pensar. Você não muda aquela pessoa. E é justamente por isso que o rei Lemuel fala aqui no versículo 1. Palavras do rei Lemuel, a profecia que ele ensinou a sua mãe. É como se a mãe do rei Lemuel dissesse: olha, se você vai escolher uma pessoa para se casar, veja se a pessoa teme ao Senhor, veja se a pessoa tem essas características aqui, porque a sua vida vai ser mais fácil. É como se fosse uma profecia. Se você fizer isso, você vai ser bem-sucedido na sua escolha. E serve como uma recomendação para as mulheres. Você quer ser bem-sucedida, você quer ter uma família, você não quer passar por um divórcio? Então, vamos ver aqui o que a mãe do rei Lemuel, a mãe de um rei, ensinou para o rei. Vamos ver aqui o que eu posso aprender com isso. Onde eu posso melhorar, o que eu posso fazer para ter uma vida em que eu não vou ter que passar por um divórcio. E aí o versículo 31 termina dizendo assim: dai-lhe, ou seja, dai para a mulher virtuosa do fruto das suas mãos, e louvem-na nas portas das suas obras. Aqui a mãe do rei Lemuel fala: dai-lhe, ou seja, dai para essa mulher o fruto das suas mãos, ou seja, aquilo que você trabalha, o investimento que você faz, a tua força, a tua vida, você dá para uma mulher que tem essas características. E esse texto também pode ser lido pelas mulheres pelo lado de verificar aqui várias características aqui são características que os homens precisam ter. Ter fidelidade, ser bondoso com a esposa, ser um homem trabalhador, suportar pressão, suportar a carga, a dificuldade, ter propósito para despertar, para ir para o trabalho, para cumprir o propósito, ter visão empresarial, não uma visão servil, ter iniciativa, autoconhecimento, multitarefa, essas coisas todas aí, que estão descritas aqui no capítulo 31, são conselhos que também podem ser aplicados para os homens. São conselhos, na verdade, para as pessoas. Mas aqui o versículo 31 ele é focado para que os homens façam a escolha das suas esposas, para que os maridos, aqueles que já estão casados, conversem com suas esposas a respeito do ideal bíblico. Porque talvez você já casou,
E quando você casou, você era mais jovem e a sua esposa não tem essas características. Talvez você esteja um pouco insatisfeito com relação a alguma coisa, mas você pode trazer a meditação de Provérbios no capítulo 31 para o seu casamento, com a finalidade de melhorar a sua relação e ter uma vida mais feliz e uma vida melhor. Aqueles que já são pais podem trazer a recomendação, assim como a mãe do rei Lemuel ensinou o rei Lemuel: olha, preste atenção nessas características. Você pode, se tem um filho aí, trazer essas informações e esse conhecimento para que eles possam fazer essa escolha para as pessoas da sua família. E você que tem uma filha, pode dizer: olha, o critério bíblico de uma esposa, de uma mulher, são as características de Provérbios, capítulo 31. Então é um capítulo que termina o livro de Provérbios e que traz essas recomendações. Encerrando aqui essa série de 5 minutos de meditação em Provérbios, no link de cada um dos vídeos, de cada um dos capítulos, no link da descrição, tem o roteiro. Tudo o que foi falado nos vídeos pode ser encontrado ali no link da descrição, ali por escrito, para que você possa organizar os seus estudos, para você que está meditando em Provérbios. E agora, em abril, nós já começamos uma nova série chamada Leituras em Provérbios. E nessa série que nós gravamos até ontem, Provérbios 2, nós vamos aqui no mês de abril ler Provérbios novamente, com uma visão diferente. Nós vamos fazer a leitura do texto e vamos destacando os versículos, fazendo comentários. E para você que caiu no canal agora, chegou até aqui, existe uma série que nós gravamos em janeiro de aulas de Provérbios. São 60 vídeos de 30 a 45 minutos que explicam todo o livro de Provérbios, desde o capítulo 1 até o capítulo 31. Depois, em fevereiro, foi gravada uma outra série, chamada 31 lições para a vida em Provérbios, que nós colocamos ali, cada dia nós pegamos um capítulo de Provérbios, pegamos uma parte e explicamos uma lição para a vida. Agora, no mês de março, nós terminamos essa série, 5 minutos de meditação em Provérbios, né? Teve alguns dias que eu não gravei, então hoje estamos terminando hoje, 4 de abril, mas na verdade essa série começou em março, era para ter terminado em março, os 31 dias de março. Mas deu certo até aqui, e agora no mês de abril nós vamos seguir com Leituras em Provérbios, que é uma nova forma de fazer a leitura, uma nova maneira de meditar em Provérbios. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus.